Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Exatamente, 10 horas e 5 minutos, tudo começa com o nosso Marco Zero e como eu disse, né, entramos no mês de junho, mês do nosso aniversário, estamos a uma semana do dia 10 da nossa querida fundação do município de Foz do Iguaçu, Paulinho. Exatamente, no próximo sábado que vem, comemoraremos, então, 109 anos aí dessa jovem cidade de Foz do Iguaçu, encravada aqui na região da fronteira dos três países, Brasil, Paraguai e Argentina, e é sobre ela que a gente vai tratar nas nossas entrevistas aqui, como a gente adiantou no início. E a gente sempre tem o professor Afonso com seu comentário semanal, hoje ele nos concede aí gentilmente essa entrevista, o professor Afonso que é um decano da educação, mas também uma pessoa que acompanha, estuda e analisa aí os acontecimentos, os desdobramentos políticos e sociais na nossa cidade. Ele que está aqui conosco já há uns 3 anos, né, professor, com o seu comentário, se não me falha a memória ou se eu não estou enganado, já são 3 anos conosco trazendo suas reflexões e também, como registro, é um cidadão honorário de Foz do Iguaçu, mas como bem diz o próprio professor Afonso, isso é só uma bobagem, né? Mas a gente faz questão de resgatar aqui em respeito aí à sua contribuição e à sua dedicação à coletividade iguaçuense. Bom dia, professor Afonso. Seja bem-vindo ao programa hoje ao vivo para essa nossa entrevista. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os nossos caros ouvintes. Professor, vamos começar falando dos desafios e caminhos para o desenvolvimento social e econômico de Foz do Iguaçu, justo e igualitário, né? Para ser desenvolvimento, tem que ser desenvolvimento para todos. Na sua avaliação hoje, quais são os principais problemas da nossa cidade? Continuamos com problemas que são históricos, de décadas? Eles foram resolvidos? Ou esses problemas são atuais, novos e modernos? Como que a senhora avalia isso? Basta que a gente possa andar pela cidade. Então, existem inúmeros bairros novos, ou muitos deles a gente não conhece, mas existe uma realidade trágica, né? Foz do Iguaçu deve ter mais ou menos 50 favelas. E isso, Paulinho, não é de hoje. E também não é, como muita gente pensa, herança de Itaipu. Não. Isso é uma herança da sociedade brasileira, que não é um privilégio nosso ter uma situação calamitosa como essa. Então, todo o desenvolvimento visto na cidade é sentido, é perceptível, né? Mas ele não atinge a população da cidade. Não houve uma melhoria de vida, de qualidade de vida na cidade, né? De outra forma, a cidade cresceu, foi construída, digamos assim, né? E hoje ela enfrenta grandes problemas de mobilidade. Basta que você ande na cidade, somente em horários de pico ou não, nas principais avenidas, Avenida Paraná, Avenida JK, etc., e você vai se defrontar com engarrafamento. Engarrafamento é um assunto meio recente na cidade, mas ele já existe e, infelizmente, tende a crescer, por 2 motivos. Primeiro, como realizar obras públicas para desafogar o tráfego. Segundo, o número de carros que entra todo dia no mercado. E terceiro, a mentalidade do povo eu não estou dizendo o povo mais pobre, classe média, que é usar carro como sinal de poder e status, né? Então todo mundo quer usar o carro, a maioria dos carros tem só o motorista, né, transitando na cidade, e o transporte coletivo, que no nosso caso é muito deficiente, né? Não há um transporte seletivo, por exemplo, o que possibilitaria que as pessoas usassem o transporte coletivo ao invés de usar o transporte individual. Como é na Europa, nas cidades europeias, um banqueiro pega um metrô, pega um trem urbano para ir trabalhar, sem nenhum problema. O mesmo se acontecer aqui, já vai todo mundo no banco tirar o dinheiro, porque o banco vai estar falido, né? Afinal, o dono do banco está andando de metrô. É a mentalidade que é um grande problema. A outra questão que eu levanto, né, é a questão da gente fazer, às vezes, alguns mitos. A cidade tem múltiplas nacionalidades, 72 nacionalidades. Vamos devagar. Tem representante que é um só, né? Então a cidade tem uma participação
de vários povos dentro dela, principalmente os vizinhos, paraguaios e argentinos, mais os paraguaios do que os argentinos. Isso parece ser uma coisa muito boa, e é uma coisa muito boa, mas não tira que há uma certa hostilidade, uma certa colocação de que vocês não são brasileiros, são estrangeiros, né? E isso prejudica a cidade. A cidade teria que avançar muito mais com o Mercosul para uma integração local também. Aliás, essa foi a fala, não é minha, não. Eu penso assim, mas essa é a fala da recente eleita reitora da UNILA, que devemos ter uma penetração maior, principalmente em Cidade Leste e Puerto Iguaçu, né? Por exemplo, nessas cidades, nós temos já um instrumento de integração que é um ônibus urbano, uma linha de ônibus urbano. Ponto, parou por aí. Correio já não é assim. Se eu quiser mandar uma carta para alguém em Cidade Leste, eu vou ao correio, coloco a carta, essa carta vai à Assunção para depois vir para a Cidade Leste. Idem na Argentina. Isto é, não caminhou, parou. Ficou assim uma coisa só de mercado, de compra e venda e mais nada de integração. E isso tem que avançar. Professor, o senhor sempre fala aqui nos comentários semanais na Clube sobre a necessidade de criação de emprego e oportunidade como forma de gerar renda entre os moradores, né? Ao mesmo tempo, de um lado, os órgãos públicos oficiais falam em geração exponencial de emprego, e há vagas ociosas que são sempre anunciadas na agência do trabalhador, e, no outro oposto, tem um aumento recorde da pobreza e da pobreza extrema em Foz do Iguaçu, medida pelo cadastro cadúnico do governo federal, que mostra quase 60 mil famílias inscritas nesse programa, nesse cadastro, que dá direito ao Bolsa Família, por exemplo. E a gente vê nas ruas, né, as pessoas vendendo no semáforo, pessoas ou trabalhando, buscando um sustento nas ruas, ou vivendo em situação de rua. Como resolver essa equação em Foz do Iguaçu? Primeiro, veja bem, Paulinho, o que hoje gera emprego? O que gera emprego nos dias de hoje é o setor de serviços. Por conta disso, nós somos até privilegiados, porque a nossa economia não é uma economia agrária, não é uma economia industrial, é uma economia baseada em serviços, prestação de serviços, especialmente em turismo, hotelaria e eu diria também em comércio varejista. Esses três setores, especialmente o comércio varejista, sofreram nos últimos tempos uma grande mudança, né? A Avenida Brasil era um eixo comercial da cidade, hoje não é mais, porque o surgimento dos shopping centers, né, eles agregam o ponto comercial, porque eles facilitam muito mais a presença das pessoas. Você vai no shopping, você vê tudo que você quer, não precisa ficar andando na rua. Segundo, tem estacionamento, é mais seguro. Terceiro, tem formas de pagamento a crédito muito mais facilitadas. Quero dizer o seguinte, o sistema de comércio varejista ele se adaptou à transformação da cidade. Tá? E você vê que a Avenida Brasil e outras avenidas que tinham grandes lojas, você deve estar lembrando, ou faliram, ou fecharam, ou desapareceram, ou vão desaparecer. Essa é a realidade. Ainda tem loja na Avenida Brasil agora, nesse momento, fechando. Por quê? Porque não tem público, né? O que pode melhorar essa situação? Você estava falando de procura de trabalhadores, mas é de baixíssima renda, um salário mínimo normalmente, né? E nada qualificado, né? O que nós precisamos são empregos de alta qualificação, principalmente na área hoje que é a menina dos olhos do mundo, informática. Todos os setores de informática. Há campo para isso? Há campo para isso, sim, senhor. Educação à distância. O pessoal pensa aqui em fazer um museu. Particularmente, eu acho que é uma coisa necessária, mas tradicionalmente, como é feito, está ultrapassado. Hoje você tem que ter um museu virtual. Quem está na Alemanha, quem está nos Estados Unidos, quem está em qualquer parte do mundo, no Japão, verá o Museu de Foz do Iguaçu na sua tela de computador. E isso vai chamar a atenção dele para vir visitar a cidade. Então, você tem que criar esses mecanismos que são muito mais avançados. Para isso, claro, cursos universitários, cursos de tecnologia avançados, de sorte que a gente possa gerar não só empregos,
mas empregos altamente qualificados. Setor de hotelaria tem que crescer. Como é que ele vai crescer? Tendo um número de visitantes, de hóspedes, o ano inteiro, não só nos momentos de pique ou de grandes feriados, mas sim. Assim, durante o ano inteiro você vai ter gente visitando. Como? Aí que está. Você tem que arrumar novas fórmulas. Trazer, por exemplo, público seletivo. Exemplo, escolas. Você tem nos Estados Unidos isso, eles visitam, os americanos costumam visitar os Estados Unidos enquanto estão na fase escolar. Mas são trabalhos técnicos, são trabalhos de aprimoramento de educação. Isso pode ser feito aqui. Onde que nós temos que trabalhar? Como? Fora da cidade, nos grandes mercados, São Paulo, Rio, Nova York, Roma. Aí é que você tem que captar e trazer para cá. Mas adaptar a isso, né? Por exemplo, um americano vem para cá, ele tem algum jornal dos Estados Unidos aqui? Ele não tem. E o americano lê jornal. Ele tem algum programa de televisão norte-americano? Eu estou dando 2 só exemplos mínimos, para que a gente possa agilizar e melhorar essa situação. Óbvio, junto com o governo federal e o governo estadual. Por quê? Como é que eu vou tirar a gente da miséria, das favelas? Construindo o que eles precisam urgentemente. Casas, com água, esgoto sanitário. Isso é, condições mínimas de vida. Né? Você pode ter achado que esse projeto é isso, é aquilo. O Elon Musk, que é o maior empresário do mundo, o maior mais rico do mundo atualmente, deu recentemente uma entrevista. Surpreendeu a todo mundo, dizendo que é preciso no mundo, não é nos Estados Unidos, no mundo, criar um projeto de renda mínima. Por quê? Porque com a desigualdade que está no mundo, o capitalismo está cada vez mais travado. Ele não tem como expandir, evoluir, crescer, né? Tanto que quem está crescendo, evoluindo, etc., é a China, dentro de um parâmetro socialista, não. Nominalmente socialista, mas na prática capitalista. Então, você tem que entrar por essas áreas. Ah, mas isso é muito complicado. Concordo. Precisa estudo e conhecimento. Professor, nessa perspectiva, a gente tem discutido aqui a matriz ou as matrizes econômicas de Foz do Iguaçu. Muito se fala no turismo como a vocação principal. Há especialistas que apontam para outros setores, né? Por exemplo, a logística como tendo um peso importante na nossa economia. Outros olham para esse cinturão que temos em torno de Foz do Iguaçu, na região aí relacionada ao agro, que deveria de ser mais explorado, enfim. É palavra de ordem diversificar a economia de Foz do Iguaçu, e como fazer isso? É palavra de ordem. Você vê que, por exemplo, o Mercosul, a sede do Mercosul está em Montevidéu, oficialmente. Mas a porta de entrada do Mercosul não está em Montevidéu, está aqui, né? Pelas ligações que nós temos. Numa área toda que a gente pode colocar Assunção, Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio e Minas, é uma área grande, né? O centro desta área comercial está em Foz do Iguaçu. Agora, qual é o trabalho que se faz nesse sentido? De ter aqui uma espécie de exposição de mercadorias para comercialização neste perímetro imenso que nós temos. A Inglaterra tem um estudo sobre isso, antigo, que diz que aqui é um polo quente, um porto quente de comércio. O que é porto quente? É um local que tem, pelas características naturais, tudo para ser um grande centro comercial. Por que não é feito isso aqui? Porque ninguém se envolve nisso. Cada um fica pensando no seu umbigo, na sua pequena coisa, e não vê a coisa maior. Mas, professor, isso que eu estava tentando entender nessa história toda, a falta de uma matriz econômica para Foz. Porque quando se fala de Foz do Iguaçu, turismo. Mas é um turismo que ainda é amador diante de grandes centros, né? Muito se comemora 1 milhão, 2 milhões nas cataratas. Ótimo, tudo bem, trabalho está sendo feito para isso. Mas isso dá em 15 dias, por exemplo, a Torre Eiffel, né? Então, a matriz econômica de Foz, o que é? Pois é, aí é que está. Eu acho que a questão é definir qual é e como é. Eu concordo plenamente com você, não é? Nós temos poucos visitantes na cidade, 1 ou 2 milhões é insignificante, não é? Ah, mas as cataratas são um grande polo de visitação internacional, tu concorda com tudo isso. Exatamente. Quantos que eles recebem? 1 milhão, 2 milhões por ano? Nada. Madrid, na Espanha, que não tem a menor
por comparação, né, recebe muitas vezes mais. Agora, como é que você faz isso? Pois é aí que você tem que definir o que é que nós queremos e como fazer. Né? Você sabe, por exemplo, que o setor hoteleiro, e logo vai ser o setor turístico, vai começar a ter perfil global. Estão chegando empresas multinacionais nesse setor. Aproveitando o gancho, uma informação que está aí no portal do H2Foz, que os empresários Dilei e Nelson Padovani compraram o Hotel Salvati, aqui de Foz do Iguaçu. É mau negócio que eles fizeram, né? Eles não sabem o que estão fazendo, né? Tem gente aqui que pensa isso, né? Porque não tem a menor visão de futuro. Hoje, quem dá o preço de diária de hotel em Foz do Iguaçu é uma empresa que está na Alemanha, não está aqui. Olha só. Tá? Ela está lá e ela diz, olha, aí eu não quero, tudo bem, não tem problema nenhum, só que ela não vai dirigir ninguém do mundo para cá. Por quê? Já que o cara não quer até logo. Né? Então, o cara que está aqui, ele não sabe o que é isso. E com essa globalização, as formas de soluções também são globais. O que nós podemos fazer? Entrar mesmo dentro dessa, né? E começar a criar coisas dentro desse perfil. Por que uma rede hoteleira, como está entrando aqui, americana, grande, está entrando em Foz do Iguaçu? Você pode pensar e achar que isso é verdadeiro. Eles gostam das cataratas. Eles estão vendo questão de mercado. Não é de agora, nesse momento, e sim de mercado daqui a 50 anos. Não é? Quer dizer, não vai levar 50 anos, mas em próximos 50 anos vai ser uma situação inteiramente distinta do que nós vivemos. Tal qual os últimos 50 anos. Nós pegamos a Itaipu, acabou de completar o tratado de 50 anos. O que era a Foz do Iguaçu naquele momento, o que ela é hoje. Mas daqui para frente, o salto é muito maior. E mais rápido. E muito mais rápido. Agora a aceleração é a bola mestra do negócio. Então, como é que você traz, por exemplo, hóspedes para Foz do Iguaçu? Tem que ter um sujeito, por exemplo, em Nova York, captando passageiros hóspedes para Foz do Iguaçu. Ofertando isso, mas aquilo, tendo uma agência que possa mobilizar dentro do setor de turismo quem vem para Foz do Iguaçu. Né? Se você não fizer isso, é claro que você não vai ter. As agências de turismo internacionais são poucas, não são muitas. Estão na mão de um grupo. Se você não entrar nesse grupo, você não consegue trazer ninguém para cá. Agora, é claro, nós temos hotéis de alto luxo. Aqui já teve coisas que interessantíssimas. Num hotel aqui da cidade, sediou um congresso de medicina americano. 7 dias. Tem campo de golfe. Os caras vão jogar golfe. Americano médio é isso aí. Né? Tinha jornal americano diariamente. Tinha tudo. Sabe quanto que era, na época, a taxa de inscrição do Congresso? $1.000. Quanto que eles gastaram? Muito mais do que isso. Né? Quer dizer, mas parou nisso. Né? Você vê, começou a descobrir que tem um nicho muito bom, mas parou, não sei qual é o motivo, parou. Houve aqui uma série de eventos, acho que foram 3. Mercosuper, né, que era um evento espetacular, gerava uma feira magnífica, etc. Foi embora. Perdemos a feira. Ela foi para Florianópolis, agora não sei para onde que anda. Né? Por quê? Porque o pessoal aqui não soube fazer as articulações que são necessárias para manter um evento desse. E não é uma coisa assim tão fácil, não. Agora, volta a questão. Temos que ter preparo de mão de obra. Quem pode preparar? Professor Afonso, nessa perspectiva de gerar emprego, renda e distribuir essa renda, que é fundamental, como que o senhor analisa o papel, o impacto das obras estruturantes que a gente está tendo na cidade, como a segunda ponte da integração Brasil-Paraguai, Perimetral Leste, Rodovia das Cataratas? Como que o senhor contextualiza essas obras dentro dessa perspectiva de promover o desenvolvimento da cidade? Olha, a ponte que você se refere, a segunda ponte, está lá como um monumento a nada, né? No meio do rio. Né? Porque eles tiveram a capacidade de construir a ponte e não construir os acessos. Quando é que esses acessos vão ficar prontos? E alguém sabe? Fala-se que vai ficar pronto tal época. Já passou a época, não ficou nada pronto. Não é só o Brasil, né? Do lado do Paraguai é pior ainda. Né? Então é para a gente ter uma ideia de como é que as coisas aqui são geridas. Né? Fazer uma ponte no meio do rio para nada. Até ela ser útil, até ela ser utilizada, vai levar alguns anos. Por quê? Não fizeram os acessos.
Bom, a duplicação da Via das Cataratas. Você lembra, eu não vou dizer o nome do personagem que não convém, que há muitos anos atrás começou-se a escavar os leitos ao lado para construir a rodovia. Ficou mais de 20 anos parado. Agora que retomaram. Quer dizer, veja aqui como é que a coisa aqui é feita. Faz o negócio, para, não vai. Isso desacredita. Fizeram um centro de convenções no meio do mato. Essa que é a verdade. Não tem acesso. O acesso é muito ruim. Qualquer show que você faça lá, é uma desgraça para chegar. Só que da época que construíram aquilo para os dias de hoje, todos os hotéis construíram centros de convenções dentro dos hotéis. Consequência, ficou aquilo um monumento, um elefante branco. Obsoleto. E a população não vai a esse espaço Não, porque é distante, porque é longe. Porque é não longe, tem porque acesso. tanto que é verdade que qualquer feira da cidade, fartal, ninguém faz lá. Porque o acesso é complicadíssimo, não é? Aqui é uma pista única de uma mão dupla. Puxa, quem que entra nesse negócio? Imagina um morador da Vila C pegando um ônibus para um evento, Desse. né, no Quantas horas centro vai de levar? convenções. Quantas No final horas? de semana ainda, para piorar. Tem que sair de casa meia-noite para chegar às 8 da manhã. E não voltar no outro Não, dia, o pior- não voltar no mesmo dia. O pior, você fazer um evento lá, uma feira. E aí, o prédio tá lá. Vamos fazer o quê? Implodir esse Agora prédio? estão criando as duas pistas. Virou um É. estacionamento. Não, um estacionamento meio né? isso. Vamos fazer Essas coisas de Foz do Iguaçu, né, os puxadinhos. que são perigosas, porque foi uma obra que não foi nada planejada, dá a impressão, pelo menos. Né? Construir Assim espaço. como as estações tubo que já tivemos aqui, Eu vi. ponto de ônibus que fritava o usuário. Sim, era uma delícia, só que o cara ficava frito lá dentro. Aquilo deve tirar foto, né? Estação tubo e todo mundo fora. Ninguém dentro. Por quê? Pô, copiaram o modelo de Curitiba, só que o clima de Curitiba é um e o de Foz do Iguaçu é outro. O que fizeram com aquilo? Foi lá para ficar com o velho. Tá lá no centro de convenções, diga-se de Sim, passagem, estacionadas lá, né? Criando Custou bem, uma né? fortuna, custou uma fortuna. Custou uma fortuna. Vai. Professor, a gente tem 3 instituições de ensino superior na cidade. A UNILA, né, federal, a UniOeste estadual e o FPR também federal, que tem campus aqui na cidade. Também temos a UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil, com polo aqui em Foz do Iguaçu, que recebe cursos à distância. É que essas instituições de ensino superior públicas podem contribuir para a solução dos problemas sociais. É preciso inovar nesse tripé surrado que a gente sempre lembra que é papel da universidade pública, ensino, pesquisa e extensão, para aproximar a academia, a comunidade, um diálogo permanente. Isso é necessário? Como que o senhor analisa isso? Da forma como caminham as universidades, hoje elas cumprem esse papel de promover o desenvolvimento social. O que o senhor ambiciona aí para nossas universidades públicas? Bom, eu acho que elas já avançaram, e muito, né? Mas ainda estão muito aquém do que é necessário. Esse é o ponto de partida. Por que isso? Porque elas se fecham em si mesmas, discutindo coisas pertinentes a elas, mas nada que seja aberto ao mundo. Por exemplo, a UNILA tem uma grande força que é latino-americana. Pergunto, qual é o trabalho da UNILA na América Latina? É o que a reitora, que foi recentemente eleita, fala. Nada, praticamente. Né? A não ser fazer a formação dos alunos, que, diga-se de passagem, são poucos. A maioria são brasileiros. Né? A UniOeste, aqui tem um papel muito significativo? Tem sim. Né? Formou toda uma categoria de técnicos muito bons e muito competentes que atendem às necessidades da Itaipu Nacional. Parou por aí. Né? Não conseguiu avançar até agora em outras áreas. O IFET Paraná foi uma obra muito bem bolada, né? Atende muito bem às necessidades do ensino técnico, de alta qualificação. O que falta é você ter projetos inovadores. Por exemplo, o que um europeu gosta de ver fora da Europa? Cultura ou natureza. Nós temos aqui as reduções jesuíticas dos índios guaranis, não em Foz do Iguaçu, Paraguai e na Argentina. Por que não criarmos em Foz do Iguaçu um grande centro das reduções jesuítas num prédio que rememora as reduções, que é o prédio da UniOeste? Isso foi proposto ao governo? Já foi proposto, sim. Qual é a atitude do governo?
estadual. Muito boa ideia, excelente, não moveu uma palha, fez absolutamente nada. Mas é uma ideia que deve ser mantida. Por que não criar um centro de educação ambiental dentro do Parque Nacional? Com o apoio de quem? Da UNILA, porque ela tem curso especializado na área de biologia, etc. Quanto vai custar isso? Diante do efeito, é mínimo, mas a repercussão é imensa. Quem é um alemão, inglês, francês, japonês, americano, que não quer vir ao Parque Nacional, principalmente jovem, para conhecer e estudar o parque? Está aí, né? É uma área que pode ser aberta infindavelmente. Ainda, por exemplo, no próprio Parque Nacional, estudar essências, etc., para a indústria. Né? Quando a Natura, Boticário começam, eles começam assim. Né? Então, é forma de você encontrar. Eu vou sair um pouquinho de Foz do Iguaçu para entender melhor. O problema da Amazônia hoje. Como é que você vai gerar emprego na Amazônia para acabar com essa queimada, essa destruição toda? Gerando empregos. Como? Aproveitando e comercializando coisas da natureza amazônica para o mundo. Isso tem um perfil imenso de coisas para ser feita, que não vai devastar nada, pelo contrário, vai preservar. Eles que moram lá vão preservar. Agora, do jeito que está, é inviável. Professor, para a gente finalizar, aproveitando 2 temas aí que se completam, que o senhor tocou neles já, mas eu gostaria de aprofundar essa discussão, a cultura com seu valor de promoção econômica e geração de renda, e a sustentabilidade. Nós estamos tratando bem esses 2 pontos para utilizar todo o potencial da cultura como desenvolvimento, e estamos tratando bem a sustentabilidade em Foz do Iguaçu para passar essa mensagem que esse destino turístico internacional cuida bem, promove a sua natureza e o meio ambiente. Como que o senhor analisa isso para a gente fechar, por favor? Falar em cultura é um ponto bem delicado aqui na cidade. Porque por conta da Itaipu Nacional, inclusive, não da Itaipu, no momento da construção da obra, as pessoas vinham para cá pensando em que dia que iam embora. E ganhar o máximo possível. Depois veio o ciclo, né, das muambas no Paraguai. Vamos comprar tudo quanto é bugiganga e sumir daqui. Ainda temos essa ideia de que um dia eu vou me aposentar e vou mudar de cidade. Ou seja, não assumo a cidade. Enquanto isso não for superado, é inútil. Como é que isso vai ser superado? No momento que você tiver aqui atividades nas universidades, nos colégios, nos hotéis, no setor de ambiente, de turismo, que sejam inovadores, de sorte a segurar as pessoas aqui, fazer com que aqui seja a casa delas, no sentido mesmo, é esse mesmo sentido, de que elas possam se sentir felizes aqui. E aí sim é o pulo gato. Né? Você preservar tudo isso. Né? Repara que em Foz do Iguaçu é uma mania, né? Um aspecto de patrimônio cultural. Um prédio qualquer demolido. Acabaram de demolir mais um. Né? Por quê? Está muito velho, porque não sei o quê, para não pagar imposto e para não tombar. Entendeu? De sorte que nós destruímos a cidade inteira. Não tem mais nada. Esse é o modelo dos Estados Unidos, que é um modelo nefasto. Né? Veja que o que você vai fazer na Europa? Eu vou visitar Roma, Vai visitar o quê? O mundo antigo, porque lá está preservado. Né? Isso é uma grande questão que nós temos que encarar e fazer. Né? A mentalidade seja transformada. Você me citou, por exemplo, como membro da cidade. Ser cidadão honorário é uma honra, porque eu fui convidado, eu não nasci aqui, eu fui convidado. Né? E eu sou cidadão dessa cidade por merecimento, não por nascimento. Né? E essa é a ideia, que a gente se sinta aqui feliz. Ponto. É isso que nós queremos, mais nada, nada mais que isso. Todos, não alguns. Muito bem, professor Afonso, a gente agradece muito a gentileza da entrevista e com certeza trouxe olhares aí para a gente enxergar e continuar discutindo a cidade nesse contexto de 109 anos de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para todos. Marco Zero, onde tudo começa.